Então, esse daqui é o primeiro exemplo da apostila, que é o exemplo mais simples. Esse primeiro exemplo aqui. No NetBeans, ele tem a declaração do vetor, tamanho 10, e a minha variável auxiliar int i. O for vai sempre do tamanho do vetor. Então, se eu declarei 10 aqui, mudo, deixo o valor 10. Se eu pedir um vetor de 20, de 15, mudo aqui também. Aí, para cada posição do vetor, ele vai informar, vai pedir um valor e vai armazenar na posição correspondente. Depois, nesse segundo for, ele vai mostrar o vetor resultante. Vou dar um Shift F6 aqui. Ô, professor, Pode falar. o meu quando aqui no meu no computador aqui quando eu vou dar um Shift F6 para compilar, muitas vezes não compila, eu tenho que ir lá em cima lá executar lá. Quando eu faço o comando, ele não muitas vezes ele não dá. Você não está esquecendo o Public Static Void Main, esse aqui? Chegou a reparar ou não? Não, nem reparei. Às vezes pode ser isso. Tem que ter Hum, para beleza. compilar cada exercício, para executar o exercício, né? Sozinho tem que ter esse aqui. Hum, beleza. Beleza? Já Então, ó, eu declarei o vetor, chamei de vetor e a minha variável i. Aqui ele está fazendo a pergunta, ó, informe o valor da posição %d. Então, nesse %d ele substitui o nosso i mais 1, porque ele inicia a primeira posição em 0. Então, eu quero que no vetor, na tela, apareça a posição 1. Então, aqui eu informo, eu coloco um valor, vou colocar aqui 5. Aí ele vai pedir para a posição 2. Então, ele está nesse for aqui, na repetição, e está pedindo os valores do vetor. Vou colocar aqui valores aleatórios. Depois ele tem esse comando aqui que mostra o vetor resultante e faz um last repetição com o for para mostrar cada posição do vetor. Então, ele mostrou, ó, cada posição que eu informei, ele vai mostrando aqui. Esse daqui é o formato de vetor que a gente considera nessa estrutura de dados. Alguns detalhes. Por que, que ele está usando aqui o print em vez do print ln? Porque se ele colocar o print ln, ele vai ficar uma posição em cada linha. Ele não aparece estar em formato de vetor, embora a estrutura de dados está declarada assim. Aqui eu usei printf no lugar do println, porque no lugar do printf eu consigo fazer uma máscara que nesse %d ele vai esperar um valor para colocar, que no caso vai ser o nosso i mais 1. Então, quando ele está percorrendo o for de 0 a 10, 0 a 9, quando eu colocar esse valor aqui substituindo o meu i mais 1, ele vai trocar por esse lugar aqui, o %d, que é o que apareceu aqui na saída, ó. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, assim por diante. Esse primeiro for aqui, vocês não precisam ficar modificando. Como eu falei, só muda o tamanho do vetor conforme o exercício. Se for 12, se for 8, se for 10, aí muda aqui. Agora aqui sim, vocês vão ter que fazer alguma modificação sempre. Nesse caso aqui eu só quero mostrar o vetor, então não preciso fazer mais nada. Já o segundo exemplo aqui que conta os pares, ó, então, o primeiro vetor declarado com tamanho 10, e aqui na entrada de dados nada mudei. Então continua igual ao exemplo anterior. Aqui sim que eu tenho que fazer a modificação. Ele vai pedir para contar quantos pares tem, quantos valores pares existem no vetor. Então, meu if eu faço no segundo for embaixo do system.out.print. Então, eu vou executar aqui para dar um exemplo. Vou colocar valores aleatórios.
Aí ele mostrou aqui o vetor resultante e depois do vetor resultante, ele mostrou para mim quantos pares existe, que é a variável que eu declarei para contar. Então ele colocou aqui, contou o 52, contou o 20, o 46 e o 0. Então o 0 aqui, o 0 para nós é considerado como par, né? E daí ele fez a contagem e mostrou no final. Então, nos exercícios, pode pedir quantos ímpares tem, quantos positivos existem no vetor, quantos são múltiplos de 5, assim por diante. Daí a mudança sempre vai ser aqui no segundo for. Aqui também temos um de atribuição, né? Na apostila está um pouquinho diferente, mas vamos fazer ela igual está na apostila, vou mostrar para vocês. Então, ó. Então, aqui eu tenho na apostila, em relação às atribuições de letras, né? Estou colocando posição a posição. Né? Na posição 0 está recebendo A, é a mesma coisa que ele está colocando aqui. Só que aqui eu não preciso fazer a declaração do vetor fazendo um nil e o tamanho dele. Então, como eu estou fazendo um tamanho fixo, internamente a memória dele já está com tamanho 6. Tá? Vamos pegar igual está aqui na apostila. Alt Shift F para organizar o código. E vamos lá. Então, ó, ele mostrou para mim em formato de vetor o meu ABCDEF. Eu falei, eu não tenho o primeiro for aqui porque eu estou atribuindo no código os valores desejados para cada posição do vetor. Então, esse é o exemplo, o terceiro exemplo de vetor que tem na apostila. Já o último, que é o exemplo dos meses, ele está atribuindo já a cada posição do vetor o valor desejado. Reparem que esse aqui é um vetor do tipo string, e como ele está declarado dentro das chaves já os valores deles fixos, né, eu não preciso colocar o tamanho do vetor na declaração. E aqui, como eu falei, ele está utilizando a função length. O length ele pega o tamanho do vetor que tem armazenado em questão de valores. Como aqui ele tem tamanho 12, né, todos os meses armazenados, ele vai fazer do 0 ao 11 e vai mostrar os meses em cada posição. Vamos executar também. Ó, então ele mostrou aqui, na posição 0, né, seria o nosso janeiro. Posição 1, fevereiro. Posição 2, e por diante, o março. Até o dezembro, que é a posição 11. Então, só lembrando, os vetores em Java, ele inicia na posição 0. Posição 0 é o primeiro do vetor. E ele vai até que tamanho? Se eu não declarar o tamanho fixo dele aqui, ele vai até a quantidade de valores que eu preenchi no vetor, nesse caso aqui 12.